pode abrir sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu creio que você veio nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu também. Eu já pude receber algo da parte de Deus nesse culto nesta noite. Amém? Aquele que estava atento, que estava observando que Deus estava trabalhando nesta noite, já recebeu algo da parte de Deus. E eu sou um desses. Mas Deus ainda tem mais algo para nossas vidas nesta noite. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 26. Eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Quando iam levando, constrangeram um certo sirineu, chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Seguia o grande multidão, e também as mulheres que habitavam, que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos, pois virão dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Caia sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Pois se ao madeiro verde fez isto, que se fará ao seco? Levaram também outros 2 homens que eram criminosos, para serem mortos com ele. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram Jesus, e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Amém? Gostaria nesta noite meditar um pouco juntamente com você. Você conhece muito bem esse texto. E esse texto vai nos falar sobre algo que Cristo conquistou lá na cruz do Calvário para nós. Esse texto vai falar sobre o perdão que Jesus nos deu ali na cruz do Calvário. Amém? Você conhece muito bem essa história, o perdão de Cristo. E eu gostaria nesta noite trazer algo que Deus tem colocado em meu coração já faz um tempo. Tenho meditado nesse texto, tenho pensado. Sempre que a gente para meditar um pouco na palavra de Deus, o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando, vai nos ensinando, não é verdade? E nesta noite, esse texto, Denis conversou comigo durante a semana, eu me lembrei mais uma vez desses textos, eu falei, olha, e comecei a levar meu coração, guardar meu coração, abrir meu coração, comecei mais uma vez a meditar na preciosidade, nessa dádiva, nessa bênção que nós alcançamos através de Cristo, que é o perdão de nossos pecados. Eu gostaria de falar sobre perdão nesta noite, mas e nós como igreja de Cristo, como uma igreja evangélica, com certeza é algo que faz parte da nossa vida falar sobre perdão. Mas a questão do perdão, amados ouvintes, não é algo que se restringe simplesmente a nós que somos cristãos, simplesmente a nós que fomos lavados pelo sangue de Cristo, não simplesmente a nós que conhecemos a palavra de Deus. E quando eu me deparei com esse texto, eu comecei a pensar um pouco, mas como que é a questão do perdão no mundo, nos dias de hoje? Será que é algo que está restrito só ao âmbito eclesiástico, só à igreja? E aí, os pensamentos vieram à mente e eu fui relembrando, amados irmãos. Na verdade, o perdão não é algo exclusivo daqueles que têm o nome no livro da vida. E eu comecei a observar que na nossa sociedade de hoje, a questão do perdão, de alguma maneira, também é tratada. As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, que ainda não têm o privilégio, como foi falado nesta noite, de estar aqui, como o salmo que foi lido nesta noite, eles também têm uma ideia de perdão. E mais uma vez eu fui fazer uma pesquisa só para relembrar um fato que aconteceu no dia 29 de agosto de 1997, então, ou seja, há 20 anos atrás, exatamente. Um grande empresário aqui de São Paulo, acho que muitos aqui conhecem, o Masaka Ota. É um empresário, muitas empresas ele tinha, e ele contratou um grupo de seguranças, e no meio desses grupos tinha policiais e tal. E esse segurança que foi contratado por esse grande empresário, sequestraram o seu filho. E em menos de 24 horas, eles mataram aquela criança. Na época a criança tinha 8 anos.
E como que eu fui lembrar disso? Porque nessa época o Fantástico achou interessante o que aconteceu. E no depoimento, se você colocar lá na internet, você vai verificar isso, que esse homem foi tomado por um grande ódio, porque as pessoas que ele contrataram para fazer a segurança dele, fizeram isso com o seu filho. E ele falou que ele estava tomado por um grande ódio, e em um certo momento da sua vida, ele percebeu que aquele ódio estava destruindo todo o resto da sua vida. E ele decidiu trocar todo aquele ódio pelo perdão. Se você colocar lá na internet, você vai encontrar essa história. Masataka Ota é um japonês e o filho dele chama Ives Ota. Por que eu lembro disso? Os Fantásticos nessa época, acho que começou, se não me engano, não lembro, mas depois desse episódio, o Fantástico começou a gerar um programa dentro do Fantástico, em que acontecia as famílias das pessoas que sofreram, por exemplo, de um ente querido que foi assassinado. O Fantástico criou um programa onde as pessoas iam até a cadeia, tá lá, é só você pesquisar, e as pessoas ficavam de frente com o criminoso e liberava o perdão. Eu ficava imaginando, essa pessoa são crente? O mundo fala de perdão, irmãos. E este homem passou por isso, e ele resolveu trocar todo aquele ódio que estava acabando com a vida dele, pelo perdão. Então eu começo a entender que o perdão não é algo que está só restrito a nós que somos salvos pela misericórdia do Senhor. O mundo também tem uma ideia de perdão. O mundo também busca falar sobre perdão. E por conta desse episódio, o Fantástico colocou vários casos de pessoas que passaram por isso, e eles iam até a cadeia, e ali tinha aquela conversa, e liberava o perdão. Dá para imaginar? Criança de 6 anos, segurança sequestra, mata, e o pai depois é tomado. Inclusive ele é até vereador de São Paulo hoje. Não sei se é evangélico. Muito provável não. Talvez hoje, né? Mas na época provavelmente não. Mas o Fantástico, ele não está aí ser evangélico. Eles querem o Ibope, enfim. E foram vários casos desses. E eu comecei a meditar sobre isso, e observando esse texto aqui, quando Jesus fala diante daquele fato, né? Me lembrei e falei, mas espera aí, a Bíblia fala sobre Jesus, né? Foi ali chicoteado, cuspiram no seu rosto, e ele diz, olha, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazes. É esse o texto que eu quero trazer, mas para a gente abrir um pouco, pensar um pouco que a ideia de perdão, o mundo lá fora também, ele tem a sua maneira de falar sobre perdão. Ele tem a sua maneira de pensar sobre isso. Porque o perdão é algo necessário para aqueles que vivem em sociedade. Não é verdade? Dentro da família, dentro da casa, no emprego, na escola, na faculdade, ou seja, nas relações interpessoais, é natural. Pode acontecer, de um determinado momento, alguém pedir perdão ou alguém liberar perdão. Então, observe, a questão do perdão vai além do âmbito religioso, vai além de conhecer a Deus ou não. Meditando sobre isso, eu comecei a pensar, então, por que muitas vezes nós evitamos falar sobre perdão? Porque o tema perdão é algo que a gente pouco fala, que a gente pouco trata. Porque quando eu começo a pensar que eu tenho que pedir perdão, ou que eu tenho que liberar perdão, isso me leva a lembrar de uma situação muito ruim. Não é verdade? Se eu tenho que pedir perdão para alguém, ou se alguém precisa pedir perdão para mim, isso significa que existe algo que precisa ser corrigido. E normalmente é algo muito grave. Pedir perdão é diferente de pedir desculpa, né? De repente eu estou ali no ônibus meio cheio, esbarrei, não preciso, me perdoe. Não, uma desculpa resolve, né? Não é verdade? Estava passando, tropecei, me desculpa aí, foi sem querer. Mas tem coisa, mas que a desculpa não resolve. Tem que ser o perdão. E aí a palavra de Deus vai nos ensinar, olha, que Jesus vai liberar o perdão em nossas vidas. E por que muitas vezes nós mesmos temos essa consciência que é necessário? Por que muitas vezes evitamos falar sobre perdão? Por que muitas vezes evitamos tratar questões
que precisam se perdoar uns aos outros. E eu comecei a meditar. E quando eu comecei a andar aqui na Bíblia, eu voltei aqui em Gênesis. Pus um papel aqui só para ficar fácil o retorno aqui. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 3, eu comecei a entender o porquê que muitas vezes nós evitamos tratar das questões que precisam ser perdoadas. E eu pude observar aqui que é necessário, amados irmãos, no tratamento do perdão, no processo do perdão, é necessário tratarmos 3 sentimentos que envolvem o processo do perdão. E esse sentimento eu pude encontrar aqui, ó, lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 10. Imediatamente o homem após a queda, se tem a primeira declaração bíblica, que é necessário um perdão. E aqui a lição que eu trago são 3 lições, são 3 sentimentos que envolvem tanto aquele que precisa pedir perdão, tanto aquele que precisa liberar o perdão. Por que é tão difícil? Por que nós evitamos? Por que nós prorrogamos? Porque nós observamos, olha, é aquela pessoa que eu preciso resolver e a gente evita, ele está vindo ali, a gente quer ir para cá, quer ir por lá. Por quê, amados irmãos? E aqui o texto vai falar, Gênesis capítulo 3, versículo 10, e ele respondeu, quando o homem ouviu a voz de Deus, após ter caído, ter cometido o pecado, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim. A primeira coisa que é preciso ser tratado, o medo. Segunda coisa, eu estava nu. Isso trata, amados irmãos, da vergonha. E a terceira coisa, e me escondi. Normalmente, quem precisa perdoar ou liberar perdão, ele evita, ele quer de alguma maneira, e isso é natural, se proteger. É uma maneira de ficar seguro. Não, eu vou evitar a conversa, que é para me proteger. Adão fez isso, quando ele percebeu que ele tinha pecado, que ele tinha errado contra Deus, 3 sentimentos que é necessário ser tratado no processo do perdão, no aconselhamento. Imagina o casal que, por um deslize, um comete um pecado contra o outro, e alguém precisa ser tratado dessas questões. Essas 3 coisas precisam ser tratadas. Ou um amigo que cometeu algo terrível contra o seu amigo. E para consertar isso, amados irmãos, é necessário tratarmos essas 3 coisas. Primeiro é o medo. Porque eu não sei como que vai ser a reação dele. Quando eu falar, olha, lembra daquilo? Eu fiz isso contra você. Qual vai ser a reação do meu esposo? Qual vai ser a reação da minha esposa? Qual será a reação do meu amigo, do meu filho, da minha filha? Mas é necessário. É necessário ser tratado. Então a primeira coisa é o medo. Eu não sei qual será a reação dele. Eu tenho receio de falar, olha, aquilo que aconteceu, eu quero é esquecer. Não é bom nem lembrar aquilo. A segunda coisa é a questão da vergonha. Ele percebe que ele estava nu. Ele sentiu vergonha. Alguém quando comete algo contra outro, ele se sente envergonhado. Olha, traí a confiança do meu esposo, traí a confiança da minha esposa, traí a confiança do meu pastor, do meu amigo, do meu líder. E como é que eu vou tratar isso? Fica com vergonha, amados irmãos. É necessário tratar isso. Não basta só olhar, você tem que ir lá e pedir perdão. É necessário tratarmos isso. E a terceira coisa que nós encontramos, diz a palavra de Deus que Adão fala, eu me escondi. E é muito comum, nesse processo, quem está envolvido nessas questões, querer evitar, sentar para tratar do assunto. Normalmente nós queremos evitar. Mas é necessário que a questão do perdão seja tratada nas nossas vidas. Talvez você nessa noite está passando por uma situação e nem sequer percebeu que é necessário liberar perdão.
que é necessário perdoar. Mas não é fácil, é verdade, não é fácil perdoar. Será que foi fácil para esse grande empresário? Ele pagava um bom salário para essas pessoas? Será que foi fácil? Mas em um momento ele percebeu que o ódio que tinha envolvido a sua vida estava destruindo o resto da sua família. E você pesquisando, você vai ver lá o depoimento dele, fala, ele resolveu trocar todo aquele ódio pelo perdão. Não é fácil. Eu já passei por situações que era necessário sentar para tratar a questão do perdão. Uma desculpa só não resolvia. Era necessário lembrar o problema. É duro, irmãos. Mas é necessário ser tratado. E para isso a palavra de Deus vai nos ensinar. É a palavra de Deus que vai nos orientar. É a palavra de Deus que vai nos dar força. Porque quando cometemos um delito contra outra pessoa, normalmente nós somos tomados por uma força sobrenatural, não é verdade? Apontamos os dedos na cara, falamos. E é algo sobrenatural, mas não sobrenatural de Deus. Entenda isso. É uma força, é uma coragem, não é verdade? Lembra quando alguém fez aquilo com você, ou você fez com alguém? Aquela coragem que foi... Não é verdade? Mas depois que cai em si, fala, meu Deus, por que eu fiz aquilo contra aquela pessoa? E aquela coragem some, amados irmãos. É tomada agora por um sentimento de medo, um sentimento de culpa, de vergonha. É esse o sentimento que paira sobre a vida. Seja ele cristão ou não. Seja uma pessoa que professa o nome de Deus ou não. A questão é como nós tratamos. Nos dias de hoje é necessário, muitas vezes, nós tratarmos isso no meio da igreja, na nossa casa, na nossa família. Glória seja dada o nome santo do Senhor nosso Deus. E dentro desse processo, quando se percebe isso, é isso normalmente que vem sobre as nossas vidas. E quando eu observo na Bíblia, é raro quando alguém cai em si e fala, olha, eu pequei, e se põe de imediatamente e fala assim, olha, eu reconheço que eu pequei, vou me levantar, vou até a pessoa e vou consertar. Irmão, eu lembro de um caso na Bíblia, o filho pródigo. O filho pródigo diz na palavra que quando ele cai em si, ele fala, olha, eu irei até meu pai e direi, pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe apenas como um jornaleiro. Só que o texto não para aí. O texto diz que ele se levantou, ele foi e ele falou. Isso é raro, irmãos. Quando alguém comete um delito contra outro e percebe que fez algo errado, normalmente o que lhe sobrevém é o medo, é a vergonha. Talvez esteja alguém aqui nesta noite precisando ouvir essa palavra, eu creio que sim. Porque faz parte da relação interpessoais. Talvez na relação entre o pai e o filho, a mãe e o filho, o esposo e a esposa. E é necessário. Ah, mas é dolorido. Eu tenho certeza que é dolorido. E a Bíblia me mostra, Jesus me mostra, que é muito difícil tratar a questão do perdão. É na vida de Cristo que nós encontramos isso. Normalmente, é aquela força, aquela coragem que me levou a cometer o delito, agora me falta quando eu reconheço que eu errei contra meu filho, contra meu ente querido, contra o meu irmão. Normalmente essa força se esvai, vai embora. Mas e aí? Está tudo perdido? Não. E o que me chama a atenção é que Cristo sabe exatamente como que é se sentir assim. Se você já passou por isso, e se sentiu essa pressão, essa vergonha, esse medo de liberar o perdão para alguém, Jesus sabe exatamente o que você passou. Jesus sabe exatamente como é se sentir
em um processo de caminhar para liberar perdão para alguém. Porque foi exatamente isso que ele sentiu na sua vida. O texto que nós lemos está fazendo exatamente isso. Todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todo o nosso medo, Jesus levou sobre si. Ele sabe que não é fácil. Jesus sabe que não é fácil liberar perdão. Se colocar diante de alguém para liberar perdão ou para perdoar, porque ele sentiu na pele, amados irmãos. E quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei assim maravilhado. Porque o texto aqui nos diz que quando Jesus estava a caminho da cruz, ele foi na cruz para nos perdoar. Presbítero, então existia um problema entre nós e Deus? Sim. A Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus. E era necessário esse processo do perdão. E Jesus assumiu toda a culpa, toda a vergonha, todo o medo, todo o pecado ele levou sobre si, para que nós nos tornássemos amigo de Deus outra vez. Eu sei que você tem TV, ainda mais nesse tempo de hoje, não é mais proibido ter TV os crentes. Você costuma assistir um programa do Celso Russomano, né? Normalmente ele faz esse papel olha, glória a Deus, por isso que é bom estar perto de gente inteligente, do conciliador. Celso Russomano, e ele termina falando como é que é o negócio aí, que ele finaliza lá a reportagem dele? Estando bom para ambas as... Foi isso que Jesus fez, amados irmãos. Jesus sabe o quanto é difícil perdoar. O texto aqui em Lucas, se você voltar um pouco, Jesus quando estava a caminho da cruz, para lhe dar o perdão, diz aqui em Lucas 22, no versículo 42, que ele foi orar. Então, a primeira lição que nós aprendemos para perdoar ou liberar o perdão é aprendemos com Jesus. Diz para que ele foi orar. No 39, Jesus saiu como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos seguiram. E quando chegou ao lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. E no versículo 42, quando Jesus recebe toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, ele vai dizer: olha, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Não é fácil, irmãos. Ter que sentar diante de alguém para liberar perdão, ou para aceitar o perdão de alguém. É tão difícil perdoar quanto aceitar o perdão. Não tem diferença, mas não tem diferença. É mais fácil. Nada é fácil. E Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos medos, as nossas vergonhas. Existia um problema entre mim e Deus. Existia um problema entre você e o seu Deus. E era necessário essa reconciliação. E Romanos 8 vai dizer: sendo, pois, justificado, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o homem, ele se tornou inimigo de Deus. Eu tenho falado esses dias com algumas pessoas. Você tem noção o que é se tornar inimigo de Deus? É necessário então reconciliar. É necessário que seja feito um acordo de paz. E é Jesus que faz isso. Jesus que fez isso lá na cruz do Calvário. Ele foi até a cruz para nos dar perdão, para nos tornarmos outra vez amigos de Deus. Voltando lá nesse empresário, imagina, ele liberou perdão para aquela pessoa que disparou 2 tiros no rosto do seu filho. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, outra vez você se torna meu amigo. Irmão, eu não tenho nem noção o que é isso. Liberar perdão é isso. É isso que Jesus fez lá na cruz do Calvário.
nos permitiu que outra vez nos tornássemos amigos de Deus. Você pode sair daqui nesse culto dessa falando, olha, com uma certeza no coração, você hoje é amigo de Deus. Aleluias. Talvez você veio querendo buscar nessa noite a chave da casa, do carro. Se vai com a chave da casa, mas uma certeza no coração, você pode sair nessa noite, que eu me tornei amigo de Deus. Porque Jesus me reconciliou com Deus. Mesmo quando eu estava ainda mortos nos meus delitos e pecado. Foi Deus. O texto lá de Gênesis que nós lemos, se você continuar lendo, diz que o próprio Deus, já no seu projeto, já no seu plano, proveu um meio para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Então Jesus sabe o quanto é difícil. Talvez você esteja passando no momento, ou tentou evitar a todo custo, tratar sobre algumas questões na sua vida, com alguém. Mas nesta noite você está aprendendo, olha, com o próprio Senhor Jesus. Olha como que Jesus fez. Porque Ele sentiu o quanto era difícil liberar o perdão por todos os pecados que o homem tinha cometido. Nós não conseguimos imaginar, meus irmãos, quão grande eram os nossos pecados, quão terríveis éramos. Nós não éramos, diz o texto que nós não éramos merecedor. E Ele nos amou. Não é isso que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu, não pereça. Ele mesmo proveu o seu Filho para que nós, outra vez nós pudéssemos nos tornar amigos de Deus. Mas Jesus nos ensina como nós podemos, se for necessário, em nossas vidas, por alguma situação, pedir perdão, se humilhar diante de alguém, nos nossos entes queridos, nos nossos parentes. A Bíblia está nos ensinando, diz que Jesus foi, primeira coisa que ele foi orar, pedindo, Deus, eu quero evitar tratar dessas questões, desses pecados, olha, por mim, eu deixo isso para lá, mas faça a sua vontade. Muitas vezes nós queremos evitar mesmo, tratar dessas questões de perdão, não, já foi mesmo, é ele para lá e eu para cá. Eu não quero, não, faça como Jesus. Jesus também disse, olha, eu quero evitar, mas ele, primeiro ele foi orar. O que me chama a atenção é que a resposta, é que a força que Jesus precisava para ir até o Calvário para nos dar perdão, veio dos céus, amados. De nós mesmos nós não somos capazes de amar ninguém, de perdoar ninguém, de suportar ninguém. E o que a Bíblia mais nos ensina é, amai-vos uns aos outros assim como eu vos, suportai-vos uns aos outros assim como eu vos, perdoai-vos uns aos outros assim como eu vos. O modelo é Cristo. E o texto vai mostrar para mim que quando, lá no versículo 43, ó, então lhe apareceu um anjo do céu, quando Jesus orava, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim. Evita isso, Pai. Como já pecou mesmo, ele já fez aquilo comigo mesmo, ele já traiu a minha confiança mesmo. Uma pessoa que eu depositei tudo aquilo, a minha vida, fez, deixa isso para lá. É isso que Jesus está falando. Mas olha, faça a sua vontade. Será que nós temos coragem, meus irmãos? De alguém que nos ofendeu? Falou, Deus, minha vontade é essa. O que eu acho bonito da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada, meus irmãos. O próprio Jesus falou, mas será que nós aprendemos alguma coisa com Cristo, com a vida de Cristo? Não é, Jesus falando, não é fácil mesmo, mas olha, eu estou dizendo, Jesus está nos mostrando como nós podemos perdoar uns aos outros. É primeiro buscando em Deus, essa força, essa coragem, aquela ousadia que na hora que aconteceu, mas agora, para pedir perdão,
Acaba toda a ousadia, toda a coragem. E diz aqui no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E em agonia orava mais incessantemente. E o seu suor se tornou em gotas de sangue que corria até o chão. Então talvez você esteja passando. Eu creio que nessa noite existe pessoa aqui que está precisando desta palavra, desse conselho. Isso aqui não é um conselho da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. É um conselho de Deus. É o exemplo de Cristo. Ele mesmo mostrando, olha, eu sei o que é perdoar. Eu sei o que é liberar perdão para alguém. Depois de ser extremamente ofendido. Extremamente decepcionado. É isso. Perdão só cabe em situações como essa. Extrema frustração, decepção. Aí é perdão. Desculpa não resolve. Tem que ser perdão. Porque o verdadeiro perdão, ele vai nos tornar outra vez amigo daquela pessoa. Meu Deus do céu. Precisamos aprender muito com Cristo, amados irmãos. Precisamos aprender muito com a palavra de Deus. Precisamos aprender muito. Nós sabemos que a essência do cristianismo é o amor, não é verdade? Mas onde há amor, tem que existir o perdão. Eu tenho aprendido sobre o amor de Deus. É o texto lá. Que Deus amou o mundo de tal maneira. E Ele enviou o seu Filho para nos perdoar. O sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário, nos deu o direito de outra vez nos tornarmos amigos de Deus. Talvez você nessa noite esteja passando por alguma situação, já passou, que precisou pedir perdão e você tentou evitar a todo preço. Nesta noite Jesus está lhe dando o exemplo. Tem vezes que eu passei por isso e eu precisei. E aí eu fui confortado pela palavra. Porque primeiro Deus tratou a questão do medo. A questão da vergonha. A questão da autoproteção. Não, eu quero evitar. Deus vai tratar. E aí Jesus mostra como que é o processo. É diante de Deus. Se você não tem força para liberar o perdão, ou para pedir perdão para alguém, comece a partir de hoje a orar. Siga o exemplo de Cristo. Porque nós sabemos que a essência é o amor. Mas onde há amor, há perdão. Nós precisamos falar ao mundo do amor de Deus, do perdão de Deus. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas famílias estão tristes? Porque não aprenderam, porque não se permite se perdoar. Famílias que poderiam estar sendo uma bênção hoje, estão sendo destruídas. Quantas amizades, quantas relações familiares, quantos ministérios, quantas situações dentro da igreja, que precisamos muitas vezes liberar o perdão. Nós ministramos tudo, mas na hora de vivermos, precisamos aprender com Cristo, que é necessário buscar em Deus essa força, a sabedoria, a humildade para perdoarmos uns aos outros. Efésios 4, 32. Se você ler um pouco antes, você vê várias recomendações da parte de Deus, através de Paulo. Mas o versículo 32, ele termina finalizando, ó. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ser cristão é isso. Ser crente é isso. Essa é a responsabilidade de alguém que anda com a Bíblia, seja uma Bíblia grande ou no smartphone, e fala, eu sou crente. É isso. É aprender com Cristo, que devemos ser uns para com os outros, benignos, compassivos, e aprendemos a perdoar uns aos outros. Assim como Deus também nos perdoou em Cristo Jesus.